Fala pessoal, tudo bem? Esse é o nosso primeiro dia de estudo bíblico de 2024. A gente está estudando o livro de João, o Evangelho de João. Então é com muito prazer, né, que a gente está nesse primeiro dia aqui. Seja muito bem-vindo e toda segunda-feira, das 20h30 às 21h30, nós temos um estudo marcado. Vou deixar aqui embaixo o link do nosso grupo do WhatsApp, onde você pode entrar lá. Ninguém fala nada, é literalmente só avisos e envio de materiais, de links. Então você pode estar entrando nesse grupo, beleza? E toda segunda-feira, então, às 20h30, nós estaremos aqui sem falta, beleza? Sem mais delongas, eu tive que regravar esse vídeo, porque a minha gravação original deu ruim, né? Eu vi que não gravou, então eu estou regravando aqui o estudo de João, a primeira parte do estudo de João, para você ter essa gravação aí com você e para que você seja edificado. Enfim, vamos logo ao ponto. A palavra de Deus diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Antes de tudo, eu queria fazer uma pequena introdução a respeito do livro de João. Antes de nós começarmos a falar desse versículo, eu quero falar sobre, primeiro, o autor. O autor é João, o discípulo mais próximo de Jesus, provavelmente aquele que tinha mais liberdade, talvez mais intimidade com o mestre. E ele se chama ele mesmo de aquele a quem Jesus ama. Isso é muito interessante, né? E foi escrito entre 80 e 96 depois de Cristo, esse evangelho. João já estava velhinho ali, morando em Éfeso, provavelmente. No final da sua vida, todos os apóstolos já tinham sido martirizados, mortos por amor a Cristo. E algumas particularidades sobre esse evangelho tão maravilhoso, né? A primeira coisa, enquanto os outros três evangelhos trazem um relato mais público ou externo de Jesus, João relata algo mais interno, mais íntimo. Ou seja, João tem conversas que não tem nos outros evangelhos. Tem diálogos que Jesus tem, assim, muito íntimo com os seus discípulos, que não está escrito nos outros evangelhos. Então isso é muito interessante da gente olhar. O propósito de João aqui, parece que João quer trazer um olhar um pouco mais íntimo do Senhor. Outra coisa também, enquanto os três evangelhos sinóticos, como a gente chama, Mateus, Marcos e Lucas, retratam, enfatizam o que Jesus fez, João enfatiza quem Jesus é. Isso é poderoso, né? Se você parar para analisar os outros evangelhos, eles relatam mais a obra de Cristo. Então, Jesus sai de um lugar, vai para outro, cura o enfermo, expulsa demônio, prega para as multidões, faz milagres. Mas parece que aqui em João traz mais uma ênfase sobre quem Jesus é, de fato, né? Outra curiosidade é que a palavra crer aparece 98 vezes. É o evangelho que mais fala esse verbo crer. Durante 98 vezes, todo o tempo, ali João fala dessa expressão sobre crer. Outra coisa, outra palavra muito usada é a palavra verdade, né? E a gente já vê logo de cara, logo no primeiro, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas logo nos primeiros versículos a gente vê que a verdade não é uma ideia, não é um conceito, não é um fato, é uma pessoa. A verdade é Jesus. Continuando aqui, algumas curiosidades. Nós vemos 7 testemunhas sobre Jesus, 7 pessoas que testemunham que de fato ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. Também 7 milagres, 7 milagres que Jesus fez. João seleciona 7 milagres ali que ele chama de sinais. A gente vai ver isso logo mais. E 7 afirmações de Jesus sobre ele mesmo. Ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então, por 7 vezes, Jesus afirma: eu sou, né, X, alguma coisa. Outra coisa interessante também é que desses 7 milagres, engraçado esse número 7, né? É um número bastante corriqueiro a João, que escreveu o Apocalipse. Lá em Apocalipse também tem 7 trombetas, 7 taças, 7 selos, enfim, os 7 espíritos de Deus. E não sei se é proposital ou se porque tem algum significado espiritual ou foi uma coincidência. Eu acredito ter um significado espiritual atrás desse número 7. E desses 7 milagres que Jesus fez, os quais João chama de sinais, né? Então, ou seja, João não vê os milagres apenas como milagres, ele vê os milagres como algo que Jesus fez para demonstrar sua divindade, um sinal, certo? 5 desses 7, então, não estão nos outros evangelhos, estão apenas no Evangelho de João.
Outra coisa interessante, né? Outra curiosidade, é que Jesus fala bastante com indivíduos nesse evangelho de João. Jesus está ali falando com a mulher samaritana, outra hora ele está falando com Nicodemos. Então Jesus ele tem muito contato com indivíduos, enquanto os outros evangelhos parece que mostram mais Jesus ensinando as multidões, enfim. Os outros evangelhos seguem uma linha de raciocínio hebraico, né? Presente, passado e futuro. Essa é a linha de raciocínio hebraico. Já João parece seguir um raciocínio mais grego. Qual que é o raciocínio grego? Céu e terra. Por isso que você vai ver também muitas vezes a palavra céu. O homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado, por exemplo, né? Mateus começa com Abraão. Lucas começa em Adão. João começa na eternidade. Então, enquanto Mateus mostra a genealogia de Jesus até Abraão, Marcos não fala sobre genealogia, Lucas mostra a genealogia de Jesus até Adão, João começa antes de Adão. Antes, na verdade, de tudo existir. No princípio era o verbo. Na verdade, a gente chama João de Gênesis do Novo Testamento, né? Enquanto Gênesis fala no princípio criou Deus os céus e a terra, João fala no princípio, ou seja, antes dos céus e a terra, já era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A gente vai ver isso daqui a pouco. Esse é o evangelho também que mais fala sobre o Espírito Santo. Olha que interessante. O Espírito Santo é muito mencionado nesse evangelho. João também, ele aproveita esse evangelho, claro, evangelístico, mas ele também faz uma defesa contra uma heresia que tinha na época dele, que era a heresia gnosticista, né, do dualismo, ou seja, tudo que era matéria era ruim, era considerado ruim, tudo que era espiritual era considerado bom. Então, na cabeça do grego, na cabeça dos grandes pensadores, não conseguiam imaginar como Deus podia se fazer carne. Então, na verdade, eles começaram a criar teorias para tentar minar esse ensino da encarnação de Cristo, né? Eles falavam, por exemplo, que Jesus não se encarnou, ele se fez semelhante a uma carne, mas não era carne, era um espírito parecido com o corpo, mas não era. Então, logo de cara, João já rebate essa heresia, essa falácia, dizendo que no princípio o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então vamos lá, vamos para o nosso primeiro bloco então, que é de João 1, do versículo 1 ao 18. Primeiro os versos 1 ao 5, nós vamos ler aqui juntos, que diz assim a palavra de Deus. Você abre a sua Bíblia aí e acompanhe com a gente. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A gente vai lendo um pouco e comentando. Por enquanto, só isso. Então, a Bíblia já começa dizendo, né? João já começa dizendo que no princípio era o verbo. Essa palavra verbo é logos, né? Que na cultura grega era o porquê, a razão. Se você parar para estudar os grandes filósofos, eles procuravam o sentido da vida, a razão da vida, né? O porquê da existência humana. E João está usando exatamente esse termo logos, não era um termo muito religioso, né? João pega esse termo e usa falando que Jesus é a razão, ele é o motivo, ele é o porquê. Colossenses fala que nele, né, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros do conhecimento da sabedoria. Ou seja, 2 mais 2 é 4, porque Cristo definiu que assim seria e nele isso está escondido. Ou seja, todo o sentido da vida, todo o saber, todo o conhecimento está oculto em Cristo. Dele vem tudo isso, certo? Interessante que dessa palavra logos também vem a palavra logia. Por exemplo, a gente tem biologia, sociologia, psicologia. Essa palavra logia é a palavra justamente para indicar estudo, lógica, né? Também outra palavra que vem da palavra logos é a palavra lógica, ou seja, o motivo, a razão. E no princípio, então, era o verbo, né? A logia, o logos, a razão, o porquê, ou a palavra também, como também é traduzido. E essa palavra, esse verbo, estava com Deus. Esse termo estava com Deus poderia ser traduzido como estava face a face com Deus. Tá? Significa que eles estavam juntos desde a eternidade passada, antes que tudo existisse, antes que Deus criasse os céus e a terra. O Pai estava com o Filho, né? O Filho estava no seio do Pai. E interessante também dizer que esse verbo, esse mesmo verbo, era o criador de todas as coisas, era a palavra criadora de Gênesis. Então,
Eu costumo dizer que quando Deus disse haja luz, aquele Deus disse é o próprio Jesus. Porque ele é a palavra de Deus. Ele é quem forma todas as coisas pela palavra e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então foi o próprio Cristo, foi o Verbo que criou todas as coisas. Ou seja, ele estava muito antes de tudo existir e estava junto com o Pai. E ele não só estava com o Pai, mas ele era Deus também. Ele estava com Deus, ele era Deus. Então nós precisamos separar, né? Porque a doutrina da Trindade diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas diferentes, mas são o mesmo em substância, em essência. Eles possuem a mesma natureza e a mesma divindade, a mesma co-eternidade, a mesma co-divindade. Porém, são três pessoas diferentes. É um só em três. Esse é o mistério da Trindade. Versículo 4 diz assim, que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Se você perguntar para qualquer biólogo, para vários biólogos, né, pessoas estudadas e tal, eles vão ter respostas diferentes sobre o que é vida. Porque a verdade é que nós não conseguimos definir o que é vida. Né? Só Deus consegue definir o que é vida. Eu não consigo nem controlar a vida. Por mais que o homem tenha o seu avanço tecnológico, da medicina, ele não pode controlar a sua vida. Ele não pode decidir que simplesmente que ele vai prolongar, né, no sentido de ter muitos mais anos de vida. Não consegue fazer isso. Só Deus tem a vida. Ele é o dono da vida, ele é o autor da vida. Por isso que ele pode tirar a vida também. A vida vem dele. A vida vem de Deus. Ninguém possui a vida em si mesmo, só Deus possui. E a vida, a Bíblia diz aqui, era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Ou seja, não tem guerra, não tem concorrência entre luz e trevas. Na hora que a luz chega, as trevas têm que ir embora. Não existe guerra entre luz e trevas, essa é a verdade. As trevas aqui apontam para a falta de conhecimento, para a ignorância do ser humano, para a cegueira espiritual. Enquanto a luz aponta para o conhecimento, para a sabedoria. Então, a verdade é que o mundo, por mais que haja inteligência e tecnologia, o mundo está em trevas. Só Deus é a luz. Só Cristo, só o Verbo é a luz. E essa luz prevalece contra as trevas. É impossível. Pode estar escuro do jeito que for aqui, né? Se eu liguei um interruptor de luz, as trevas se vão imediatamente. Não tem conversa. E essa luz, e esse verbo era a luz. E aí ele começa também aqui, a partir do versículo 6, falar de um segundo personagem. Primeiro ele está falando do verbo, agora ele está falando de um homem. Houve um homem, versículo 6, enviado por Deus, cujo nome era João. Esse é o João Batista, não é o João que está escrevendo o livro. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Algumas coisas aqui para a gente comentar. Primeira, que a função de João Batista era ser um precursor. E a gente tem que olhar com carinho para João Batista, porque nós somos Joões Batistas, de certa forma. Porque se João apontou, né, e foi o precursor da primeira vinda de Cristo, nós somos o precursor da segunda vinda de Cristo. Certo? O papel de João ali, ele sabia muito bem disso, era apontar para a luz. Tanto é que ele falou, eu não sou a luz. Né? Eu estou apontando para alguém que vem depois de mim. A outra coisa interessante é que ele veio para testemunhar, versículo 7 aí, ó. Ele veio como testemunha. Testemunha é mais do que simplesmente alguém que ouviu falar alguma coisa, é alguém que viu alguma coisa. Então, testemunha é um termo jurídico. Se, por exemplo, alguém está sendo acusado de um crime, né, vem as testemunhas, ou para ajudar na defesa, ou até para acusar aquele réu, aquele acusado, né, aquele investigado. Então, a testemunha tem esse papel de falar do que viu. Né? É claro que nós precisamos estudar a palavra, é isso que nós estamos fazendo aqui, nós precisamos ser pregadores, precisamos pregar a palavra, com certeza, mas mais do que ser pregadores, mais do que sermos estudiosos, nós precisamos ser testemunhas, nós precisamos ver e contar o que vimos.
Essa é a vontade de Deus. João tinha um movimento tão forte, olha só no versículo 8. Ele não era a luz. Uau! Mas veio para que testificasse da luz. João tinha um movimento assim tão forte, né? Algo de Deus assim sobre a vida dele, um ministério profético tão forte, que a gente vai ver mais na frente que ele foi confundido com Cristo. Teve gente que achou que ele era o Cristo, né? Então as pessoas achavam dele mais do que ele realmente era. Mas João deixa claro aqui, com espírito de humildade e, claro, né, sujeição a Deus, ele fala, eu sou apenas um testificador da luz. Eu não sou a luz. Eu vim testificar de outro. E versículo 9 fala, sabe, a verdadeira luz. Ou seja, a verdadeira luz aponta para quê? A luz é absoluta, né? Então, Jesus é para o mundo como o sol é para a terra, certo? Então, até o senso de moralidade que resta na humanidade, né? Por mais que o pecado dê uma bagunçada nas coisas, no senso moral do homem, mas ainda existe um senso moral no homem. Por quê? De onde isso vem? Porque Deus colocou uma lei no nosso coração, certo? Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. E então a verdade ela não é relativa, ela é absoluta. A verdadeira luz, olha o que o versículo diz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. Ou seja, todo homem é indesculpável, porque todo homem conhece a verdade. Por mais que ele é cego, parece meio contraditório, né? Porque fala que o homem está nas trevas. Primeiro fala que o homem está... E de fato, todos os que não estão em Cristo estão nas trevas, estão na cegueira espiritual. Mas, por outro lado, todo homem carrega também em si mesmo a lei de Deus. Dentro de si, todo homem sabe o que é certo e o que é errado. E essa luz ilumina todo homem. Olha o que diz no versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Não o conheceu. Então isso é algo muito triste, porque a criação não conheceu o Criador. O Criador de todas as coisas, que fez os céus e a terra pela palavra do seu poder. Aquele que colocou os fundamentos da terra, né? Que criou todas as estrelas, que criou as galáxias. Aquele que criou todas as coisas. Estava no meio da sua criação, mas a sua criação não o reconheceu. E isso é um alerta para nós, né? Que possamos ser atentos, para não perdermos o tempo da visitação. Podemos ser atentos ao que Deus fala conosco, para que possamos reconhecer o Senhor em todas as coisas. Isso é muito triste, né? Eles perderam o privilégio de se relacionar com o Verbo Supremo. Que tristeza. Mas não só não conheceram, que já é muito ruim, mas também o rejeitaram. O versículo 11 diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Rejeitaram a luz. Em vez de se humilharem, falar de Senhor, nós precisamos de ti, nós estamos nas trevas. Precisamos que o Senhor traga luz a nós. Precisamos da sua presença. Precisamos de ti. O próprio Deus encarnado na terra. Vindo aqui, eles não quiseram. Não quiseram receber. Porque talvez não veio do jeito que eles esperavam. E isso é muito triste. Mas tem uma notícia boa no versículo 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É interessante que tem uma frase que eu ouvi que fala assim, todos os caminhos levam a Deus, mas apenas um caminho leva ao Pai. Mas que heresia é essa, né? Todos os caminhos levam a Deus. É porque, de certa forma, todo homem vai se achegar a Deus um dia. Seja para juízo, ou seja, para salvação. Aqueles que serão condenados vão comparecer diante de Deus. Então, de qualquer jeito, não tem escapatória. Todo homem um dia vai ter que lidar com Deus. Mas existe só um caminho para o Pai. Para se tornar filho só existe um caminho. A gente sabe que essa falácia no mundo de que todo mundo é filho de Deus é mentira, né? Não é todo mundo que é filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Mas todos quanto o receberam. Receberam quem? Ao Verbo, Cristo. Somente aqueles que recebem Jesus. Eles são feitos filhos de Deus. Não é que eles se fazem, não. Eles não têm poder para se fazer. Eles são feitos filhos de Deus. E o versículo 13 corrobora com isso, dizendo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Ou seja, não tem como alguém ter vontade de nascer de novo. Ou não tem como alguém querer ser filho de Deus e fazer um esforço. Não tem como. Eles são feitos. É Deus quem os faz filhos de Deus. Nem da vontade do homem, mas de Deus. É Deus que atrai. É Deus que pagou o preço. É Deus que chama.
É Deus que convence, é o Espírito que convence do pecado, do juízo e da justiça. E aí nós continuamos, então, aqui no verso 14. Eu gosto muito desse versículo aqui. Ele diz assim, ó: e o verbo se fez carne e habitou. Essa palavra habitou poderia ser traduzida como tabernaculou, certo? Entre nós. É uma referência ali a Êxodo 25, capítulo 25, versículo 8. Jesus, presta atenção, lá em Israel, Deus não morava em qualquer lugar. Aliás, no mundo, né, Deus não morava em qualquer lugar. Deus morava no meio do seu povo escolhido de Israel. Mas mesmo em Israel, Deus não morava em qualquer lugar. Era dentro de uma tenda. Era dentro de um tabernáculo. Aquele tabernáculo recebia a presença, a glória de Deus. É como se tivesse um pedaço do céu ali na terra. Jesus é o tabernáculo. Quando Jesus vem, ele carrega toda a plenitude da divindade no seu corpo. Ele carrega a glória do Pai, ele carrega a presença de Deus, certo? Então, por isso que ele carrega também um pedaço do céu, né? Não um pedaço do céu, ele carrega o próprio céu, mas por isso que quando ele manda o enfermo enxergar, ele enxerga. Ele manifesta o céu na terra, na prática, porque ele é o tabernáculo, aquele tabernáculo lá de Moisés, onde Deus manifestava a sua glória, se cumpriu em Cristo. Cristo é o tabernáculo perfeito e pleno, a última revelação do Pai. E a missão do verbo aqui é mostrar a glória do Pai, porque fala, e vimos sua glória, glória como unigênito do Pai. Jesus veio manifestar a sua glória, mas ele veio também manifestar a glória do Pai. Amém? Continuando aqui, nós recebemos a totalidade da sua graça. Versículo 15 diz, João a respeito deles clama, né? Este é o de quem eu disse, é o que vem depois de mim, contudo tem a primazia por conta de existir antes de mim. Agora que interessante, João era 6 meses, por volta de 6 meses mais velho que Jesus. Se você não sabe, João Batista é primo de Jesus. E quando Maria ficou grávida de Jesus, Isabel, a mãe de João Batista, já estava grávida há 6 meses. Mas ele fala mesmo assim, ele era antes de mim. Ele era antes de mim. É muito interessante. E outra coisa também que ele diz no versículo 16, nós temos recebido a totalidade da sua graça sobre graça. Deus, na hora de derramar graça, ele é exagerado. Ele derrama até mais do que a gente precisava, porque ele é rico. E quem é rico, ele dá com abundância. Deus, ele dá graça sobre graça. Não é apenas graça, mas é graça sobre graça. A plenitude, a totalidade. Deus despejou em você e em mim, os que cremos nele. Deus despejou essa graça. O grande ponto de partida do evangelho é receber. Aqui fala que nós recebemos graça sobre graça. Eu sei que a gente não gosta às vezes de receber, porque receber parece ser humilhante. Mas a premissa do evangelho, o começo do evangelho é receber. Ah, mas nós precisamos dar ao Senhor. Sim, mas eu só dou aquilo que ele me deu primeiro, entende? Se ele não me dá, não tenho nem nada para dar para ele. Se Deus não dá Isaac para Abraão, Abraão nem tinha nada para entregar para o Senhor. Entende o que eu estou dizendo? Então, tudo que nós damos é o que nós primeiro recebemos. Precisamos entender que tudo que temos, tudo que somos, recebemos dele. O homem não pode ter nada se do céu não lhe for dado. Como a gente vai ver em João, lá no capítulo 3, né, também. Outra coisa importante aqui no versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo, Jesus Cristo. Duas coisas muito importantes que foram a base do ministério de Jesus, graça e verdade. Graça sem verdade é heresia. Agora, verdade sem graça é brutalidade. Entende? A graça sem verdade é complacência. Mas a verdade sem graça é simplesmente aquela atitude legalista. Por isso que o ministério de Cristo era pautado em graça e em verdade. Ele era gracioso, mas não deixava de falar a verdade. Ele falava a verdade. Mas ele falava a verdade. Só que ele também era gracioso. Quando algum pecador arrependido se aproximava dele, ele agia com graça e perdão e amor. Certo? Então, essas duas coisas devem, assim como estavam em Cristo, devem estar no nosso coração. É o equilíbrio da vida cristã. Graça e verdade. Tem gente que fala, eu falo o que penso.
E aí cai no legalismo, cai na insensibilidade, né? É porque ele só está preocupado com a verdade. Esse é o negócio. Mas tem gente também que cai no outro erro, que é o erro da graça. Tudo é graça, tudo é graça, tudo é graça. Mas não fala a verdade. E a gente não percebe que para ter graça precisa da verdade. Porque o amor sem a verdade não é amor de verdade. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Da mesma forma também o outro lado da moeda. A verdade sem amor nunca foi verdade, porque Deus é amor. Entende? Então, se servimos a um Deus que tem a verdade, que é amor, a nossa conclusão só pode ser que nós precisamos também agir com graça e com verdade, agir com amor e também com verdade. Ninguém é capaz de revelar o Pai senão Jesus. Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém pode mostrar quem é Deus, a não ser Cristo. Porque Cristo é a expressão exata do Pai. Cristo, primeiro, porque ele é Deus, ele é o próprio Deus. Segundo, porque ele é aquele que estava desde o início, antes de todas as coisas, no seio do Pai, como o versículo diz. Só ele pode revelar. Quando a gente vê naquele episódio da transfiguração, quando estava Moisés, Elias e Jesus, lá em Mateus 17. E aí Pedro, naquela loucura, fala, olha, vamos lá, vamos fazer uma tenda para os três. Um para Moisés, outro para Jesus, outro para Elias. E aí vem uma voz do céu que diz, esse é o meu filho amado. A ele ouvi, senão não vai ouvir mais Moisés nem Elias, você vai ouvir o meu filho. Porque havendo Deus falado outrora de várias maneiras, de várias formas, através dos profetas, ultimamente, nesses últimos dias, falou através do Filho. Cristo é a expressão máxima da revelação do Pai para nós. Entende? Então precisamos ouvir o Filho. Quando ouvimos o Filho, temos a revelação de quem é o Pai. Quando olhamos para o Filho, vemos o Pai. Não é isso que Filipe perguntou para Jesus lá na frente, né? Nesse mesmo evangelho? Senhor, mostra-nos o Pai. Mestre, mostra-nos o Pai, isso basta. E Jesus fala, eu estou tanto tempo com vocês, Filipe, e vocês até agora não viram o Pai. Porque quem vê a mim, vê o Pai. É só Jesus que tem esse poder de revelar o Deus verdadeiro. E aí continua, versículo 19. Versículo 19 diz assim, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas lhe perguntaram, quem és tu? Então, quer dizer, o ministério de João Batista estava tão grande, né? Estava tomando uma proporção, uma influência tão assim pesada, que mandaram sacerdotes, né? E levitas de Jerusalém, olha que coisa, perguntando, quem é você? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele respondeu, não. És o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Algumas coisas para a gente aprender aqui através da vida de João Batista, tá? Primeira coisa, ele foi confundido com Cristo. Uau! Será que a gente pode dizer que a gente é confundido com Cristo? Será que a gente tem as mesmas ações de Cristo? Será que a gente se parece com ele mesmo? Eu lembro de um testemunho onde o pessoal foi pregar num lugar, no vilarejo, e eles pregaram Jesus e tal, e o pessoal daquele vilarejo eram nativos, eles falaram, olha, nós conhecemos esse cara aí que você está falando. Ele morou aqui alguns anos atrás com a gente. Aí foram ver, era um missionário que havia morado naquele vilarejo. Aquele missionário era tão parecido com Jesus, que na hora que falaram de Jesus, na hora que aqueles novos missionários, né, anos depois, vieram falar de Jesus, eles falaram, peraí, esse cara aí eu conheço. Tinha um cara que era desse jeito aí. Ou seja, ele era realmente parecido com Jesus a tal ponto de ser confundido com ele. João Batista foi confundido com Cristo. Será que nós somos? Será que nós somos imitadores? Temos imitado a Cristo em palavras e ações? É algo para a gente refletir. Outra coisa, ele teve a humildade de não usurpar o lugar de Cristo. Ele poderia muito bem ter dito, né? Ah, eu sou sim o Cristo. Opa, vamos aproveitar essa brecha aí, né? O pessoal já está achando que eu sou. Não. Ele sabia muito bem o lugar dele. Eu sou um servo de Cristo.
E a última coisa também é que ele se tornou um versículo. Olha o que ele diz. Versículo 23. Ele respondeu, né? Perguntaram, quem você é e tal? Ele respondeu, eu sou a voz que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu acho que ele meditou tanto nesse texto, tanto nesse texto de Isaías, nessa profecia, que ele se tornou o versículo. Ele entendeu que ele era o cumprimento daquela palavra dita por Isaías séculos atrás. Ele tinha convicção da missão. Ele tinha convicção do lugar dele. Será que nós temos convicção e posicionamento do que Deus nos chamou, da nossa missão? E aí vem toda a vida de João Batista, né? Foi em torno de Cristo. Olha o versículo 24. Tudo bem que João Batista lá na frente ele vai errar, né? Ele vai duvidar, tal. Será que ele é o Messias mesmo? Ou vamos esperar outro? Mas nesse momento ele tá tudo muito bem. Ele entende quem ele é, ele entende o lugar dele e ele entende quem vem depois dele. Olha o que ele diz. Versículo 24. Ora, aos que haviam sido enviados eram entre os fariseus. 25. E que perguntavam, então, por que batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem não conheceis, o qual vem depois de mim, o qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Então, João, por mais que ele tinha um ministério, sim, muito relevante, tinha um ministério muito grande, tinha vários discípulos ali, mas ele entendia que o foco dele era apontar para outro. Era apontar para alguém que vinha depois dele. A nossa vida precisa ser assim. Eu não busco like para mim, eu busco like para ele. Eu não busco reconhecimento para mim, eu busco reconhecimento para ele. Eu não busco fama para mim, eu busco fama para ele. Que a nossa vida seja assim, em nome de Jesus. Versículo 29, ele fala, né? Continuando aqui, essas coisas, 28 fala que essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Depois o 29 diz, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse versículo é maravilhoso, né? Porque na antiga aliança, os animais eram sacrificados, né? Então, por exemplo, eu levava o meu cordeiro, porque se eu pecasse, né, eu levava o meu cordeiro, colocava minha mão sobre ele para ele me representar. E ele morria no meu lugar e eu derramava o sangue para cobrir os meus pecados. Nem removia, só cobria. Se você tivesse algum pecado, você devia fazer a mesma coisa. Você devia arrumar um cordeiro, um animalzinho. Quem era mais simples, né, financeiramente, tinha que pegar uma ave, algum animal menor. E aí aquele animal pagava, vamos dizer assim, pelo seu pecado. Mas agora chega o Cordeiro de Deus, não é o Cordeiro do Paulo, não é o Cordeiro do João, não é o Cordeiro do Pedro, é o Cordeiro de Deus. Deus resolve entrar na parada e fala, agora esse é o meu Cordeiro. Esse meu Cordeiro não vai apenas cobrir o pecado, ele vai remover, tirar o pecado do mundo. Isso é poderoso. Isso é poderoso, porque Cristo, ele é o sacrifício perfeito para nós termos acesso ao Pai. Todos os sacrifícios da velha aliança não são obsoletos, essa é a verdade. Não são mais necessários. A gente não precisa mais ficar sacrificando animal. Por quê? Porque o sacrifício perfeito, que é Cristo, tomou a ira de Deus sobre ele. E agora todos que creem nele têm a vida eterna. Amém? Isso é poderoso. Esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele continua dizendo, ó, versículo 29, a favor desse quem eu disse, 30, desculpa, este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque ele já existia antes de mim, como eu já falei, né? Mesmo João sendo mais velho, alguns meses, ele entendia que esse verbo, né, que Jesus era o verbo de Deus, que já existia muito antes dele. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer sobre ele como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou para batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, enquanto João fazia um batismo de arrependimento, batismo nas águas, Jesus veio fazer um batismo diferente, um batismo no Espírito Santo. O batismo de João de arrependimento apontava para o passado, para os pecados que você cometeu, mas o batismo de Jesus era mais do que isso.
Além do arrependimento, Jesus vem nos empoderar. Ele vem nos dar o Espírito Santo, que nos guiaria a toda a verdade. E a palavra batizar é mergulhar, ou seja, Jesus vem para nos mergulhar dentro do Espírito Santo, para nos batizar para dentro do Espírito Santo. João preparou as pessoas, versículo 34, ó, pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. É interessante que João ele prepara as pessoas para receber Jesus. Ele prepara, ele batiza as pessoas para receber o Messias, a verdadeira luz, né? Será que nós somos aqueles que preparam as pessoas para receber Cristo? Será que somos aqueles que apontam para Cristo? Será que somos aqueles que realmente mostram o caminho para Cristo? Continuando aqui, então, no versículo 35, agora vamos para o nosso bloco, nosso último bloco aqui, né? Versículo 35. João Batista estava disposto a perder discípulos desde que ele apontasse para o Cordeiro. Versículos 35 ao 37 diz assim: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Opa, se esse é o Cordeiro de Deus, para que eu vou ficar com João, né? Na cabeça dele. E João não estava ali pelo próprio ministério. João não estava ali para gerar discípulos para si. É importante que quando nós ganhemos pessoas para Cristo, ensinemos pessoas para Cristo, pastoreamos pessoas para Cristo, precisamos entender que os discípulos não são nossos. Nós estamos apontando para Ele. Eles precisam seguir o Cordeiro. Apesar de que, claro, andam conosco e tal, de certa forma, diretamente, mas não são nossos discípulos. Os discípulos são dele. E João não se preocupava em manter os discípulos para si, desde que ele cumprisse a missão, que apontasse para o Cordeiro. Os discípulos, então, imediatamente começaram a seguir Jesus. Eles entenderam. Aqueles discípulos falaram: então, não faz sentido eu ficar aqui com um precursor se eu posso ter aquele que é a luz verdadeira. Olha o versículo 38, continuando aqui. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão buscando? Né? Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Ou seja, nós queremos relacionamento. Aonde você mora? Nós queremos morar com você. Aonde você vai? Nós queremos ir com você. Respondeu-lhes: vinde e vede. Jesus respondeu, né? Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. É muito importante, né? Entendermos isso, que quando Jesus chama os 2 discípulos, eles não chamam os discípulos em primeiro lugar para enviar para uma missão, mas para estar com ele, depois os enviar e pregar. Primeiro vem o relacionamento, depois vem a missão. Certo? Então aqueles discípulos, eles entenderam isso. O discípulo ali, ele era muito parecido com um escravo, né? Ele vivia em função do seu mestre. E o que aqueles discípulos queriam era relacionamento. Né? Jesus, onde o Senhor mora? Nós queremos ficar com você. Nós queremos conversar, queremos passar o dia. Que possamos ter esse coração também de nos relacionarmos com Cristo, de termos comunhão com Cristo. Amém? André, vamos falar de André, o evangelista que levou seu irmão Pedro a Cristo, né? Versículo 40 e 41 diz assim: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de Jesus e seguido, o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Olha só, toda vez que nos prontificamos de todo o nosso coração, nos prontificarmos a relacionar com Jesus, a consequência imediata é que nós vamos testemunhar de Jesus. André passou o dia com Jesus, mas depois ele falou: achamos o Messias. Ou seja, ele testemunhou do Cristo. Você não vê muito André sendo mencionado nos evangelhos. Você vê Pedro, esse cara aqui que ele está chamando, que é o irmão dele. Mas você não vê André. Mas aqui André fez um golaço, né? Vamos dizer assim. Ele foi testemunhar para o seu irmão Pedro, dizendo: achamos o Cristo, achamos o Messias. Então, toda vez, à medida que nos relacionamos com Jesus, precisamos entender também que existe uma missão. Eu falei aqui que Jesus chama primeiro para relacionar, depois para os enviar a pregar. Mas
Se a gente só relaciona e não é enviado, e não se dispõe a ir, e não se dispõe a testemunhar de Cristo o que a gente viu e ouviu, a obra está incompleta. A obra está incompleta. Precisamos entender isso, né? A importância do evangelismo, a importância de testemunhar a respeito do que Deus fez na minha vida, a respeito de quem Jesus é. Amém? E ele vai para o seu irmão correndo ali, né? Porque imagino que ele está apaixonado. Quem está apaixonado, fala a respeito da sua paixão o tempo inteiro, né? Achamos o Messias. E o levou a Jesus, levou Pedro até Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefa, quer dizer Pedro. Olha só. Agora, a última parte aqui que nós já estamos finalizando. Jesus encontra Pedro. E quando Pedro encontra com Jesus, ele tem a revelação da sua identidade. O nome na Bíblia sempre aponta para a identidade. Tanto é que Cefas, ou Pedro, significa pedra. Jesus estava dando uma nova identidade para Pedro. Sabe onde nós vamos encontrar quem nós somos? É só em Deus, é só em Cristo. Por mais que, né, tem várias técnicas aí, e não digo que é errada, mas técnicas de psicologia, psicanálise, para você entender quem você é e se aceitar, tudo bem. Eu acho que tudo isso, no seu devido lugar, faz bem. Mas, de verdade, nós só encontramos quem nós somos de fato, a nossa missão, o nosso propósito, a nossa identidade em Jesus. Quando Pedro encontra Jesus, ele entende quem ele é. Você é Simão, mas você, a partir de agora, vai ser Pedro. Porque eu tenho uma missão para você. Eu tenho um propósito para você. Eu tenho uma identidade para você. Então, que possamos ser aqueles que se encontram com Jesus, que vão procurar quem são em Jesus, que vão procurar o seu propósito em Cristo, que só nele nós achamos. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então essa foi a nossa primeira parte do estudo de João. Eu não vou terminar o capítulo 1 hoje, tem um finalzinho aqui que a gente vai terminar no nosso próximo encontro, tá? E depois já vamos começar aí o capítulo 2 também, tá bom? Toda segunda-feira às 20h30 nós estamos juntos aqui, tá? Envie esse vídeo para alguém, compartilha, chama para participar do grupo, chama para o estudo, e ainda tem vaga, né, lá naquele grupo. E vamos estar aprofundando na palavra de Deus no ano de 2024. Esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo. Espero que seja o seu também. Então vamos juntos nessa jornada. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Até mais.